Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esta live que eu resolvi fazer de última hora para vocês, vou deixar aqui sendo gravado. Vamos abrir para perguntas hoje, hein? Bom dia a todos. Olha só quem tá aí, o prestígio que eu tenho, Ana e a Ellen. Sejam bem-vindas vocês. Hoje vamos fazer uma live aqui meio de surpresa para deixar gravado, pessoal. Vamos falar sobre argumentação, hein? Discussão. Hoje em dia tem muita discussão em família, no Instagram, no Facebook, enfim, nas mídias sociais, na família. Nós temos várias situações que nós nos encontramos e nós efetivamente aí temos problemas quando estamos em meio a uma discussão. Às vezes a gente cai numa discussão sem querer, né? A gente fala alguma coisa e de repente vem um petardo, vem uma outra opinião em sentido contrário, de forma agressiva. Como nós devemos nos comportar nessa situação? Eu vou abrir para perguntas aqui, gostaria que vocês anotassem. Olha só, vou deixar aqui anotado o telefone. Se vocês tiverem dúvida de oratória, carisma e persuasão, fiquem à vontade para ligar para esse número. Nós vamos atender aqui e vamos responder na hora essa pergunta que está sendo feita. Liguem aí nesse número agora se vocês quiserem fazer alguma pergunta e aí nós trataremos desse assunto. Enquanto isso não acontece, vamos falar dessa postura que nós temos a respeito de uma eventual discussão. Nós temos que observar, pessoal, que as pessoas mais admiradas são aquelas pessoas que têm muita calma, muita paciência, uma serenidade extra quando elas estão diante de situações de pressão. Quando você é advogado, quando você atua no direito, você obviamente está no meio de discussões, de entraves, de situações que geram conflitos. Às vezes você tem que confrontar um advogado da parte contrária ou até mesmo familiares que não se entendem dentro de um contexto em que você tenha que intervir de uma maneira serena e profissional. É sobre isso que se trata essa live. Em várias situações eu verifiquei que existiam profissionais que não sabiam se comportar diante de uma situação de pressão. Cediam a esse ímpeto de falar de uma maneira agressiva e tinham um comportamento que provocava mais separação, mais afastamento, uma maior discórdia. Isso não pode acontecer quando se tem um propósito de alcançar a resolução de um conflito e, portanto, vocês, sobretudo vocês advogados ou futuros advogados, ou dentro de uma família, acabar com uma discussão em família, ou qualquer situação que vocês se encontrarem. Existem duas maneiras de se comportar em uma discussão: um comportamento argumentativo e um argumento e uma postura colaborativa. Uma postura que é mais de confrontação e uma postura que é mais de colaboração. É óbvio que existem situações que é necessário o embate. Se você estiver defendendo os interesses de um cliente em uma audiência, você fatalmente vai ter que ter uma postura mais combativa, de apresentar os seus argumentos e de refutar os argumentos da parte contrária. Então, quando você precisar ter uma postura mais combativa, é óbvio que você deve enfrentar isso sem medo, mas sempre com serenidade. A serenidade vai demonstrar para vocês vai demonstrar para aqueles que estão ouvindo você que você tem o controle da situação.
Sobretudo, e a gente fala muito constantemente nos stories, a gente tem aquelas pessoas que não são reativas, quando diante de uma situação, o meu amigo Arthur Del Guercio, sempre de muito bom humor, seja bem-vindo, meu amigo, o tabelião que mais publica obras nesse Brasil. Eu tenho um carinho enorme por você, meu amigo Arthur Del Guercio Neto. Sigam o meu amigo Arthur Del Guercio, hein? Ele tem dicas sensacionais, um cara extremamente culto. Mas se você quiser ter uma postura mais conciliadora, mais colaborativa, preste atenção nessas dicas. Se você prestar bem atenção no tom de voz das pessoas, você perceberá que existe aí, somente com o som da voz, você percebe que existe postura combativa ou não. Se você tiver um tom de voz ascendente, quando você é confrontado, e eu falo assim, olha, você, Breno, é uma pessoa que é muito, vamos imaginar aqui uma situação, você é muito enrolado, né? Eu posso dizer para ele assim, não é assim. O que acontece é que, aí eu vou contra-argumentar. O tom de voz ascendente tende a ser colaborativo, mas eu posso ter um tom de voz descendente. Não. Esse não é argumentativo, tende a ser de afastamento. Então, tom de voz ascendente, ele é colaborativo. Uma outra postura que deve ser compreendida, introjetada na alma de vocês, é efetivamente tentar entender o que essas pessoas estão falando. Quem está do outro lado, imagina você numa discussão com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa, com quem quer que seja, em família, você tentar efetivamente escutar o que está sendo dito, mas sobretudo transportar-se, ainda que momentaneamente, para o mundo daquela pessoa e tentar enxergar com os olhos dela. E após a manifestação de vontade, após a emissão dessa postura, desse argumento da pessoa que você está discutindo, você consegue fazer algumas ponderações e encontrar pontos em comum. Isso é muito corriqueiro. Então, diante de uma discussão, a pessoa está falando, qual que é a tendência? Ir interrompendo. Fala, não, mas isso não é assim, isso não é assim. Escute o que a pessoa tem para falar, tente imaginar-se naquele contexto de vida em que ela está, e aí sim você procure pontos de concordância com ela. Fala assim, olha, não, realmente, isso que você falou no ponto X e Y, realmente faz muito sentido e eu concordo. Entretanto, eu gostaria de acrescentar uma postura colaborativa, eu gostaria de acrescentar, e aí você acrescenta aquilo que você entende que é o correto. Então veja bem, isso traz a pessoa para próximo de você e cria um ambiente para dizer, eu falei assim, olha, nós temos, a pessoa está do outro lado, falei, não, nós temos aí mais pontos em comum do que o contrário. Então perceba que essa postura colaborativa pode trazer muitos benefícios para vocês. Então, você está numa audiência, o confronto está sendo severo. Você procure emitir opiniões de pontos concordantes e diga que você vai acrescentar algo mais, em vez de dizer, assim, ó, eu não concordo, ou você está errado. Esse tipo de postura é argumentativa e afasta a pessoa que está do outro lado. Então, isso aí também, pessoal, gostaria de dizer para vocês que isso aí faz parte de todo o contexto, como eu disse, e eu gostaria de fazer uma pequena abordagem com relação no convívio entre pais e filhos. O que eu estou falando também pode ser aplicado para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Então, dizer tudo que é uma postura colaborativa, dizer tudo que tem que ser dito, mas sobretudo em família,
os pais e filhos, né? Os filhos crescem, tornam-se adultos e divergem das opiniões dos pais. E também em casa, né? Com a sua esposa, com o seu marido, em qualquer circunstância, a emissão de uma opinião em sentido contrário, ela não precisa ser argumentativa e, portanto, de afastamento, mas a emissão de uma vontade dita com aí que é o ponto principal, que isso tem que estar na alma de vocês. A emissão de uma opinião em contrário é dita com carinho, com amor. Esta sim é uma postura colaborativa. O que acontece em várias situações é uma afetação com algo que está mais ligado ao comando humano feito a partir da emoção. O comando humano desgovernado. É você que está dizendo, mas cheio de emoção negativa. E aí, nesse contexto, se você se observar, como eu falei, olha, eu estou reagindo. E a reação, ela, como eu disse, está ligada à emoção, ela é própria de um comportamento animal. Então veja, você tem aquele seu cachorro de estimação e você coloca a comida para ele, às vezes ele está muito faminto. Experimente colocar o dedo na comida dele para ver se ele te morde. Alguns morderão, alguns cachorros morderão, eles estão reagindo. Eles não têm o equilíbrio total das faculdades mentais. Então, eu dei o exemplo de pais e filhos, mas isso transcende a relação familiar. Percebe? Se você estiver dentro desse contexto de discussão, o comportamento colaborativo vai dizer, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. No dia a dia, você está lá com a sua esposa, com o seu marido, e surge uma discussão boba, corriqueira. Mas você falou que ia fazer isso e não fez. E aí os ânimos se alteram por causa de uma bobagem. Isso denota que está naquele contexto uma postura argumentativa por algo que não tem relevância. Então, dizer as coisas com a percepção de que se está tomado pela emoção ou não é muito importante do ponto de vista da persuasão, do argumento, da argumentação, e mudar o foco, mudar a direção, no sentido de perceber o que está acontecendo consigo próprio e com o outro. Tá? Se eu tiver esse raciocínio da forma como eu estou dizendo aqui, perceber-se mais numa régua, no plano da emoção, em comparação com o plano da racionalidade, você pode perceber, afastado do núcleo familiar, em alguma situação, por exemplo, de novo, vou usar a discussão em audiência no fórum, você perceber que a parte contrária está tomada pela emoção. E aí fica muito mais fácil para quem está no plano racional ganhar essa discussão. Porque toda atitude assodada, destemperada, feita de maneira impulsiva, faz com que aquele oponente perca a discussão. Ela pode estar ao lado dos melhores argumentos. Entretanto, se este comportamento for ligado a um comportamento, como eu disse, animal, reativo, a razão se afasta dessa pessoa. E aí, por óbvio, nós temos que o outro que está sereno, calmo, pedindo por outro, calma. Quem que está no comando? Quem pede calma. E quanto mais você pede calma, mais a outra pessoa sai do plano do racional e entra como um carro desgovernado no plano da emoção. É como se o seu corpo fosse guiado por um outro alguém, pelo seu alter ego.
por essa outra pessoa. Então é melhor racionalizar para o que está sendo dito, para o que está sendo, enfim, discutido. Me percebi no plano da emoção. O que eu posso fazer e devo fazer se você estiver do outro lado? Desculpe-se. Olha, eu fugi do plano eu estou aqui reconhecendo que talvez tenha me excedido em alguma postura e, obviamente, a partir da serenização dos ânimos, partir para as argumentações no plano racional. Isso é muito difícil de se acontecer, sobretudo se você estiver extremamente afetado e reativo. Perceba-se reativo. Pessoal, alguma dúvida? Liguem para 98136. Eu vou atender agora e responder a vocês. Eu já coloquei o telefone aqui, ó, aqui em cima. Vou colocar de novo, enquanto eu faço as considerações finais. Se não tiver ninguém querendo saber nada de oratória, carisma e persuasão, a gente acaba a live. Não tem problema nenhum. Eu vou, a partir de agora, estar constantemente aqui com vocês para tratar 98136-7695. Ligue agora para saber, ao tirar alguma dúvida a respeito de carisma e persuasão, e nós responderemos aqui. Vamos ver se tem. Mas só para encerrar, tudo que nós estamos falando agora, essa live é rápida para falar sobre esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta dentro de uma discussão. Perceba-se, em síntese, perceba-se dentro de uma régua onde você se encontra. Você se encontra dentro dessa régua, no plano da emoção ou no plano da razão? Ou seja, quem governa você naquele momento? Com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado e com a sua namorada? Dentro de um grupo de WhatsApp, dentro de uma sala de aula, né? Nós temos tantos conflitos no dia a dia. Então, o melhor a fazer é se afastar, se você estiver afetado, e não tomar nenhuma atitude. Olha, estou na dúvida, diante de tantas emoções, diante de tanta afetação, eu estou me percebendo emotivo, vou me afastar. Vou me afastar, não responda, não diga nada, não fale nada e simplesmente não responda. É melhor do que ser reativo. Beleza, pessoal? Vi que ninguém ligou por enquanto, mas não tem problema nenhum. Se vocês estiverem na próxima live, já fiquem preparados que eu vou colocar de novo aqui o telefone para ligar, para fazer essa pergunta ao vivo. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar de oratória, carisma e persuasão, trazendo para vocês as dicas que estão aqui no meu coração. Eu falo com bastante sinceridade e por isso que as coisas estão fluindo dessa maneira. Não se esqueça de se inscrever no canal do Tabelião, de compartilhar essa live com os seus, aqueles que você ama. Esteja conosco no canal do Tabelião e aqui pelo Instagram. Muito obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana. Namastê. Até mais. Tchau.